Jesus se mostra como filho obediente, que cumpre perfeitamente a lei de Deus, subindo a Jerusalém para a Páscoa. Mesmo sendo Deus, ele se submete à obediência humana. Graça e paz, eu sou o pastor Edileno, venho trazer uma palavra de Deus ao seu coração, quero orar com você ao final. Fique comigo e vamos ler o texto. João capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Muito bem, depois que terminou o casamento, lá em Caná da Galileia, Jesus ele saiu de Caná da Galileia e foi para Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade aonde Jesus escolheu para ser como que a sua base de operações. Ele morava em Nazaré e ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum agora se tornou a sua residência. Cafarnaum se tornou agora o lugar onde Jesus ele passava muito tempo, porque ali tinha a base do seu ministério. Então vários discípulos também vão morar com Jesus ali em Cafarnaum. E então acontece que ele sai de Caná da Galileia e ele vai para Cafarnaum. E vai com ele a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, que estavam com ele ali no casamento, descem juntamente com ele também para Cafarnaum e ficam ali não muitos dias em Cafarnaum. Nós vemos aqui que Jesus não teve um ministério de solidão. Ele não teve um ministério sozinho. Ele cumpriu a sua missão, mas ele sempre estava andando com pessoas. Ele sempre estava no meio das pessoas. Ele andava junto com as pessoas. Ele caminhava junto com as pessoas. Ele chamou para perto de si discípulos. Ele tinha esse senso de família. Ele estava junto ali com sua mãe, com seus irmãos. Então nós vemos que Jesus ele leva a sério essa coisa de nós estarmos juntos, de relacionamentos. Nós não podemos viver a nossa vida sozinhos. Nós precisamos dos outros. Precisamos caminhar junto com os outros. Precisamos nos relacionar. Isso nos traz muito aprendizado. Isso molda a nossa vida, molda o nosso caráter. Jesus vai fazer com que nós nos amoldemos à sua imagem. Vai fazer com que nós cresçamos em graça. Fazer com que nós cresçamos na fé, na obediência à sua palavra, em comunidade. É junto com os outros, é andando com os outros, é caminhando com os outros, levando as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros, confessando os nossos pecados uns aos outros, orando para que sejamos curados. E é em comunidade, é nessa comunidade de fé, nessa comunidade onde somos um povo que caminha com Cristo. Nós temos algo em comum que é servir a Jesus. Então devemos viver em comunidade. Essa ideia de que eu posso ser crente, eu posso ser cristão e não preciso de igreja, não preciso de uma comunidade de fé para caminhar junto, isso é uma ideia errada. É uma ideia que nunca passou pela cabeça de Jesus. Porque ele sempre esteve junto com as pessoas, ele sempre esteve caminhando junto. Ele sabia que era necessário que os seus discípulos aprendessem isso, que eles deviam estar juntos, que eles deviam viver uma vida em comunidade. Quando ele enviou os seus discípulos para pregar, ele não enviou eles sozinhos, ele os enviou em dupla, porque Jesus sabia que era necessário um caminhar junto com o outro. Porque se um cair, o outro o levanta. É muito importante que nós tenhamos isso na nossa mente. É muito importante que nós tenhamos isso claro. Nós precisamos dos outros. Nós não conseguimos e não podemos viver uma vida sozinhos, uma vida de solidão, uma vida voltada só para nós, uma vida egoísta, uma vida individualista. Não. Nós devemos olhar para os outros, ajudar uns aos outros, aprender com os outros, deixar que Jesus nos molde segundo a sua imagem, usando a figura de outras pessoas.
para nos ensinar, para nos repreender, para nos animar, nos admoestar. Então é muito importante que nós vivamos em uma comunidade de fé. Talvez você não participa de uma comunidade de fé, talvez você não tenha uma igreja a qual você pertence, mas você precisa. E você precisa buscar um lugar onde tenham coisas em comum, é a comunidade. Né? Buscar o comum. E qual que é o comum? A fé em Cristo Jesus. Então busque um lugar onde há exposição fiel da palavra, aonde o objetivo é crescer em graça e conhecimento, é amar ao Senhor, é buscar a sua palavra, buscar em oração, buscar a comunhão, buscar o relacionamento para que sejamos mais parecidos com Cristo. Esse é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é sempre esse, é de nos aperfeiçoar, é de ajudarmos aos outros, é de caminhar com os outros para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E nós precisamos de uma igreja centrada em Cristo, centrada na palavra, para que nós possamos viver de forma como o Senhor quer que nós vivamos, não seguindo os modismos, as filosofias e as ideias desse mundo. Não, devemos estar em uma comunidade que segue a Cristo, que segue a Bíblia, que segue a Escritura, que a palavra de Deus seja a única regra de fé e de prática, para que nós possamos ser mais e mais parecidos com Cristo Jesus. Depois disso, Jesus subiu para Jerusalém. Depois de algum tempo, próximo à festa da Páscoa, era uma obrigação todo judeu subir para Jerusalém para a festa da Páscoa, para celebrar a Páscoa. E Jesus, como judeu obediente à lei, subiu para Jerusalém para celebrar a Páscoa ali em Jerusalém. E a presença de Jesus nas festas de Israel nos mostra que ele é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Ele sendo Deus, mas Deus homem, Deus encarnado, ele cumpriu toda a lei. Tudo aquilo que o homem precisava cumprir na lei de Deus e não conseguia, Jesus o cumpriu de forma plena. Ele cumpriu a lei em toda a sua extensão e plenitude. Cristo é o exemplo de obediência perfeita à vontade do Pai, à lei de Deus. Então, assim como ele subiu ao templo, devemos levar também a nossa adoração com reverência e propósito. Jesus cumpriu a lei porque nós não conseguimos cumprir a lei. Ele fez isso em nosso lugar para que nós pudéssemos ser considerados justos mediante o seu mérito. E isso é mérito de Cristo e não nosso. E nós devemos viver uma vida de obediência à lei do Senhor, porque Cristo já cumpriu toda a lei no nosso lugar. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Louvado e santo és o Senhor, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Pedimos que o Senhor nos dê um coração capaz de andar junto com os outros, de caminhar, de levar as cargas uns dos outros, de viver uma vida em comunidade, partilhando da fé que nós temos em comum com os nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar graça, nos dar alegria, amor em nossos corações, para que nós possamos viver uma vida santa, justa, que te agrada e fazer a sua vontade. Obedecer aos seus mandamentos em amor ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor já cumpriu toda a lei e já nos justificou pelos méritos de Cristo, e que nós possamos viver em obediência, em temor, em reverência ao teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus. Tenha um bom dia.